Um avião incendiou-se na pista do Aeroporto Internacional de Tóquio. Todos os 367 passageiros e 12 tripulantes foram retirados em segurança. O Supremo Tribunal de Israel anulou a reforma judicial do governo Netanyahu e defendeu que a democracia estava em perigo. Rússia atacou a Ucrânia com um número recorde de drones durante as primeiras horas do novo ano. Um jovem de 15 anos morreu e 8 pessoas ficaram feridas em Odessa. Um avião da Japan Airlines incendiou-se na pista do Aeroporto Internacional de Tóquio. A bordo estavam 367 passageiros e 12 tripulantes que foram retirados em segurança apesar da violência das chamas. O voo 516 da companhia japonesa colidiu com outro avião depois da aterragem em uma aeronave da Guarda Costeira do Japão. Sabe-se por agora que o piloto saiu ileso, mas falta apurar o estado dos outros 5 ocupantes do segundo avião envolvido na colisão. O Aeroporto Internacional de Tóquio é um dos mais movimentados do Japão. O Supremo Tribunal de Israel declarou nula a reforma judicial do atual governo de Benjamin Netanyahu. 8 dos 15 juízes rejeitaram a lei que reduzia os poderes do tribunal e que dava ao governo uma maior influência na nomeação dos magistrados. O tribunal considerou que esta lei prejudicaria gravemente a democracia israelita. No entanto, esta decisão pode dar origem a uma crise política enquanto os ataques em Gaza o prosseguem. Em julho de 2023, Israel viveu uma situação de divisão política e de protestos diários nas ruas devido à aprovação da Lei da Razoabilidade. Esta lei retirou ao Supremo Tribunal o poder de anular decisões governamentais consideradas pouco razoáveis. Centenas de manifestantes pediram a demissão do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O líder israelita, que é acusado de favorecer a extrema-direita, diz que são necessárias mudanças para restabelecer o equilíbrio entre os juízes e os políticos. A decisão de anular a legislação de julho poderá reacender as tensões que levaram a protestos durante o verão. A liderança israelita está sob pressão devido à forma como estão a ser conduzidos os ataques contra o Hamas. Só no ano novo, pelo menos 35 pessoas morreram em Gaza. Milhares de militares israelitas estão a ser retirados da faixa de Gaza na primeira redução significativa de tropas desde o início da guerra. A retirada de brigadas sinaliza o abrandamento dos combates em algumas áreas de Gaza, particularmente na metade norte, onde o exército israelita acredita estar perto de assumir o controle operacional. Israel tem estado sob pressão do seu principal aliado, os Estados Unidos, que tem pressionado para combates de menor intensidade. De acordo com o último balanço, o número de palestinianos mortos em Gaza é de cerca de 22 mil. واحنا قاعدين بنتهجر ومندلين دول اللي احنا قاعدين في نص الشارع مش قاعدين في دور. السنه عن غير عن كل سنه في يمكن 40 سنه اللي انا عشتهم في حياتي. السنه بتختلف. السنه انا برا بيتي برا مدينتي بعيد عن كنيستي بعيد عن طائفتي. A população na faixa de Gaza continua a enfrentar a escassez de comida, água potável, medicamentos e combustível devido ao cerco rígido de Israel. A Rússia lançou um ataque com um número recorde de 90 drones sobre a Ucrânia durante as primeiras horas do novo ano. Um jovem de 15 anos morreu e 8 pessoas ficaram feridas na cidade ucraniana de Odessa. No discurso de Ano Novo, na noite de domingo, o presidente ucraniano prometeu responder com ira aos ataques russos. І хай би скільки не випускав ворог ракет, хай би скільки не було обстрілів і атак, ми все одно піднімемось. Бо той, хто приносить на нашу землю пекло, одного дня побачить його з власного вікна. O presidente russo prometeu intensificar a ofensiva contra a Ucrânia após o ataque a Belgorod. Целенаправленный удар по гражданскому населению. Конечно, это теракт, по-другому и назвать нельзя. А должны ли мы отвечать таким образом? Конечно, мы можем. Можем ударить по площадям. E в Киеве e в любом другом городе. Ainda assim, Putin insiste que a prioridade continua a ser atingir alvos militares.
Pelo menos 48 pessoas morreram no Japão após um terremoto com uma magnitude de 7,6 na escala de Richter e pensa-se que muitas ainda estejam presas debaixo dos escombros. Apesar dos alertas de tsunami terem sido suspensos, milhares de habitantes passaram a noite em abrigos. O primeiro-ministro do Japão disse ter recebido informações sobre danos na zona costeira ocidental do país, que foi gravemente atingida. O terremoto foi registado por vários telemóveis e câmaras de segurança. Centenas de edifícios foram destruídos pelo sismo ou pelos incêndios que se seguiram. Os militares japoneses têm estado a distribuir mantimentos, incluindo comida, água e cobertores para as pessoas que tiveram de abandonar as suas casas. Os aliados, entre eles os Estados Unidos, ofereceram-se para ajudar. O euro comemora 25 anos. A 1 de janeiro de 1999, 11 países da União Europeia adotaram o euro como nova moeda comum, apesar de a moeda única só ter entrado mesmo em circulação bastante mais tarde. Só 3 anos depois, a 1 de janeiro de 2002, é que as moedas e notas foram introduzidas. Hoje o euro é a moeda de 20 países da União Europeia e de cerca de 350 milhões de pessoas. O anúncio da abdicação da Rainha Margarida II em plena mensagem de Ano Novo deixou os dinamarqueses surpreendidos. A Rainha abandona o trono a 14 de janeiro deste ano, exatamente 52 anos após a subida ao trono em 1972, sendo o monarca mais antigo da Europa. A soberana de 83 anos será sucedida pelo filho mais velho, o príncipe herdeiro Frederico, que se tornará assim no rei Frederico X. Margarida II culpou em parte a recente cirurgia à coluna pela decisão. O novo governo de Donald Tusk introduziu 4 novos ministérios com o objetivo de aproximar a Polónia aos valores e padrões europeus. Um deles é o Ministério da Indústria, que ficará instalado na cidade mineira de Katowice, no sul do país. Ministerstwo ma się zajmować kopalinami, czyli górnictwem, kwestia energetyki, ale energetyki w zakresie paliw kopalnych. Pierwsze, takie najtrudniejsze zadanie to jest zatwierdzenie pomocy dla spółek węglowych. Mamy nadzieję, że ta transformacja energetyczna, że początek tej transformacji będzie właśnie tu, na Śląsku. A ideia também agradou à população da cidade polaca, que espera mudanças na região. Jako obywatel Katowic i Śląska jestem zdecydowanie za. Pamiętam czasy, kiedy to było Ministerstwo bodajże Energetyki i Górnictwa i bardzo to regionowi służyło. Os outros novos ministérios dizem respeito às pastas das políticas para idosos, da sociedade civil e da igualdade. Estes são temas urgentes no país, a par de outras questões como os direitos reprodutivos das mulheres e o aborto. Będzie pełnomocniczka, która będzie zajmowała się równością i dyskryminacją w zakresie działań antydyskryminacyjnych i obszar zarówno osób z niepełnosprawnościami, kobiet i mężczyzn, ale także społeczności tęczowej, czyli społeczności LGBTQ+. Os activistas parecem satisfeitos com as novas ideias, mas vão esperar para ver se há mudanças reais nas políticas deste governo. Ze sfery symbolicznej przechodzimy do akcji. Ja obdarzam tych ministrów i ministerstwa wielkim kredytem zaufania. Podejrzewam, jak cała społeczność. Będziemy im patrzeć na ręce, ale będziemy też z nimi współpracować. Coś, co do tej pory było zupełnie niemożliwe z rządami Prawa i Sprawiedliwości. Także pojawia się olbrzymia też szansa na to, żeby wypracować rozwiązania, o których tak dużo do tej pory mówiliśmy. Para os analistas, a nomeação de novos ministros também foi uma boa iniciativa política e gesto significativo em relação a grande grupo de eleitores. The problems of these groups motivated many people to go to the polling stations. It was very crucial to oppose the previous government activities, and this government, the two Donald Tusk governments, wants to appreciate this. At least I hope so. 2024 is again an election year in Poland, administrative and European elections. And this will be another test for the new government, whether or not it keeps its promises given to the society. Magdalena Hodownik for Euronews from Warsaw.
Entre as resoluções de ano novo dos gregos em 2024, há uma que parece intrigar. Trata-se das contas de eletricidade. Neste novo ano é introduzido um novo sistema de preços. A principal característica é que pela primeira vez os consumidores podem escolher entre um contrato de taxa fixa e um contrato de taxa variável. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Η αλήθεια είναι ότι οι εταιρείες κιόλας δεν μας δίνουν το περιθώριο. Οι πληροφορίες που δίνουν είναι ελλειπείς. Ουσιαστικά δεν δίνουν τιμές, οπότε είναι ρισκαδόρικο οποιαδήποτε απόφαση και να πάρεις. Em 2024, os subsídios às faturas acabam. Depois de níveis recorde em 2022 e 2023, a maioria dos analistas acredita que os preços de eletricidade nos mercados internacionais diminuem em 2024. Mas os consumidores da Grécia estão céticos. Δεν νομίζω ότι θα πέσουν. Δεν νομίζω ότι θα πέσουν. Βλέποντας και κάνοντας. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποια ιδιαίτερη μείωση των τιμών, όπως έχει δείξει η ιστορία τον τελευταίο καιρό. Ή αν είναι για αυξομείωση, δεν θα είναι μεγάλη. Muitos temem que a transição verde torne a eletricidade mais cara. Δεν υπάρχει περίπτωση να πέσουν, γιατί πρέπει να πληρώσουμε το κόστος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το οποίο μετακυλείται στον κόσμο. Κάποιοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι το κυνήγι των καταναλωτών για πιο φθηνό πάροχο και τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας θα θυμίζει την αναζήτηση φθηνότερου πρατηρίου καυσίμων. Οι διαφορές στις τελικές τιμές θα είναι μικρές, ενώ το συνολικό κόστος εκτοξεύεται από υψηλούς φόρους, τέλη και χρεώσεις υπερτρίτων. Na Grécia, o preço da eletricidade no produtor é o mais elevado da União Europeia, quase o dobro da média comunitária. O custo da eletricidade é um encargo elevado para as famílias.